Eu sou recente lá em Mogi, né, eu sou de Arujá, fui convidada recentemente para assumir Mogi, então eu também estou aprendendo um pouco sobre o corredor ecológico, tá? Então foi até interessante esse convite, que atiçou um pouco o meu olhar para entender rapidamente o porquê, como foi, e eu acho que o objetivo aqui hoje é isso, né? A gente entender como se deu e o que a gente precisa fazer para efetivamente ele funcionar. Pode passar, por favor? Eu vou rapidamente, tem uns slides aqui, só falando um pouco de Mogi, né, que está inserido 100% no bioma Mata Atlântica, e a gente tem, pode passando esses, por favor, que são bem, ele faz parte da reserva da biosfera, do Cinturão Verde, ele tem uma malha hídrica que é basicamente o Alto Tietê inteiro, as cabeceiras. Desculpa, gente, o meu telefone bem na hora. Pode passar. Aqui também, pode passar o próximo. Aí. Bom, então vamos lá. Eu vou tentar ser breve aqui, porque é o conceito de corredor ecológico, ele não muda, né, gente? A ideia é basicamente a mesma. É ligar os principais fragmentos que a gente tem, unidades de conservação, fazendo com que eles não fiquem isolados e aumentamos assim o fluxo gênico e garantimos ou tentaremos garantir que a biodiversidade continue sendo boa, efetiva, enfim. Pode passar, por favor. Então, dentro desse conceito, nós temos aí que é uma estratégia fundamental para evitar os prejuízos ecológicos proporcionados pelo isolamento de áreas naturais protegidas em meio à malha urbana e rural e garantir a efetividade das unidades de conservação na preservação dos recursos naturais e da biodiversidade a longo prazo, considerando que existem espécies da fauna e flora com distintas capacidades de dispersão e deslocamento. É utilizado como instrumento de planejamento da paisagem, com o objetivo principal de garantir que as unidades de conservação não se transformem em ilha. Esse conceito é básico para qualquer corredor. Próximo. Como que foi escolhido a delimitação, aonde instalar o corredor? Primeiro, a gente mapeou, na verdade, a equipe, né, que fez a época, mapeou os principais áreas protegidas de Mogi, que estão relacionadas com a PRM, Áreas de Proteção aos Mananciais, o Parque Estadual da Serra do Mar, a APA da Várzea do Tietê, a APA da Serra do Itapetí, a Estação Ecológica Itapetí, Parque Natural Municipal e as RPPNs, porque Mogi tem bastante RPPN, né, as reservas particulares. Inclusive, tem uma recente lá, que é Botojuru, que é uma das maiores reservas particulares em área urbana do país. Próximo. Aqui são só slides também mostrando mais ou menos onde estão essas principais reservas. Aqui é mais para a Serra do Itapetí e em roxo a Serra do Mar. Aqui a gente vê nesse trecho aqui a Serra do Itapetí, que vocês vão ver essa coloração mais escura, ela tem a ver com o tipo de vegetação, né, que é uma vegetação de floresta ombrófila densa em estágio médio. Próximo. Na parte de baixo, aí a gente tem poucos fragmentos aqui que foram considerados em estágio médio. Isso foi feito pela UMC, esse levantamento. Próximo. Aí aqui a gente começa a entender um pouco a lógica do corredor na concepção. Aqui é a Serra do Itapetí. Dá para vocês verem bem. Então, aqui nós temos fragmentos, até por conta da topografia, né, isso não foi utilizado no passado. Então, a gente aproveitou esse núcleo principal ao norte de Mogi das Cruzes, tá? E a gente foi tentando encontrar um caminho onde tivesse menos intervenção humana para a gente tentar fazer uma conexão sem criar aquele impacto do urbano com o corredor. Próximo. Aqui também é só demonstrando a cobertura vegetacional mesmo, do mesmo trecho.
Aí, bom, vocês estavam vendo aquela parte de cima. Aí a gente desce na lateral da cidade, tá? Que a malha urbana está mais ou menos aqui, e aí esse ponto aqui, o corredor está aqui, ó. Esse ponto ele é interessante para a gente avaliar, porque esse é o gargalo do corredor de Mogi. Tá? Por quê? Porque, se vocês observarem, é uma área que tem utilização urbana. Né? E aí começa a ficar bem difícil, porque ele tem pouca vegetação. Né? Como efetivar essa ligação? Como transformar isso em um corredor real? Próximo é a cobertura vegetal. Vocês veem que tem basicamente aí campo sujo, floresta em estágio inicial. Agricultura não tem, mas tem muita área sem vegetação. Próximo. Aí ele vai descendo, tá? E vai passando perto das represas até chegar lá embaixo, pode passar, que seria na área, pode passar o próximo também, na Serra do Mar. A gente acabou não conseguindo fazer o desenho aqui, mas é basicamente isso aqui que faz, forma o número 2. No próximo slide, a gente vai conseguir ver realmente como é. Vocês conseguem ver aí? Parece um número 2. Essa é a ligação. Aqui está a Serra do Itapetí, aqui está a APA da Várzea, em vermelhinho são os nossos parques urbanos. Aí a gente desce aqui, a partir daqui já é área de proteção aos mananciais, e aqui a Serra do Mar. A ideia, então, é fazer essa conexão, ligando o máximo de áreas protegidas, fazendo essa ligação entre essas áreas. Próximo. Ali, aquele ponto do gargalo, que eu falei para vocês, que é vamos lá, o ponto mais crítico para a gente conseguir efetivar. Pode passar o próximo. Aí a parte de baixo também, da Serra do Mar, é o final do nosso 2. Bom, aí, então o conceito, eu não preciso nem gastar tempo disso para vocês, que eu acho que vocês sabem bastante já sobre isso. Qual que é a real dificuldade para a gente? Mogi foi a primeira cidade do país a colocar em seu plano diretor o corredor ecológico. Tá? Então, tem que ter instrumento legal para garantia da efetividade dele. Então, esse é um ponto. Também no nosso plano de Mata Atlântica, ele foi inserido. Então, nós temos duas políticas públicas que, em tese, devem garantir a proteção e a efetividade desse corredor. Na prática, a gente sabe que não acontece. Por quê? Porque a maioria desses imóveis que estão no corredor, eles são privados. E aí, como é que você convence uma pessoa de fazer um plantio na área dele, manter aquilo preservado, sem dar nenhum subsídio, sendo que o vizinho dele do lado tem uma área, vizinho mesmo, tem uma área que vale R$ 1.000 o metro, e a dele passou a, em tese, para ele não valer nada, porque não pode construir. Qual que é a vantagem que tem? Então, o primeiro desafio que a gente tem é imaginar isso. Quando a gente vai trabalhar o corredor, a gente tem que pensar como que nós vamos incentivar e valorizar aquele proprietário que vai ter a terra dele sem uso econômico, o uso econômico tradicional, né? Porque ter floresta, aparentemente, para muitos, não é vantagem. E, na verdade, falta a política pública para isso, que seria pagamentos por serviços ambientais, né? Que é onde a gente estimularia a população a preservar. Então, esse é um dos problemas, tá, que a gente tem para efetivar. Lá em Mogi tem a transferência do direito de construir. É tipo uma outorga onerosa. Como o cara tem a restrição de uso daquele pedaço, alguma outra pessoa em outro lugar que precisar fazer um pagamento de outorga onerosa, ele pode pagar para esse proprietário. Mas os valores praticados são baixíssimos.
Então, acaba não funcionando isso na prática. O pagamento por serviços ambientais também existe, mas na prática a gente vê que não é efetivo, pelo menos lá com a gente não conseguiu desenvolver grandes parcerias, precisaria de uma política pública também mais forte para isso e que valorizasse mais ter a mata. A gente precisa ter esse olhar que um prédio tem que valer igual a um fragmento. Né? Enquanto a gente tiver essa diferença econômica, a gente vai sempre ter limites para preservação e conservação. Aí, as compensações ambientais, por exemplo, da minha secretaria, a gente não direciona para esses locais. E aí vocês vão entender o porquê lá na frente. É uma meta minha começar a trabalhar em cima disso também. E outra coisa que a gente entende que seria efetivo é trabalhar também com agroflorestas, porque é importante a gente fazer uma conexão e não ter um impacto, um alto impacto nesse corredor. Então, ter agrofloresta, você consegue ter fluxo gênico, você consegue ter trânsito de animais. Bom, e é óbvio que para os mananciais é de suma importância, porque se eu garanto esse fluxo gênico, garanto que os meus fragmentos, que a minha fauna, que meus micro-organismos, que o solo vai estar protegido, eu garanto, então, o ciclo de água e os meus aquíferos sempre abastecidos com produção e boa qualidade de água. Próximo. Bom, aí os desafios, né? Baseado na análise que a gente já tem, de que não é efetivo na prática mesmo, hoje, a gente precisa ter mais controle e fiscalização das ocupações irregulares. Agora a gente está participando do GFI, vocês devem conhecer, o nosso coordenador, o Marcelo Borges, está até aqui, que é um grupo de fiscalização integrada. Porque a especulação imobiliária na nossa região, que é periferia de São Paulo, né, nós somos a beirada de São Paulo, então a pressão imobiliária está vindo toda para cá, é imensa. E não é mais só de populares, não é isso. Tem pessoas de alto poder econômico vindo e transformando em grandes parcelamentos. E eles não vão respeitar o nosso corredor, aliás, nenhuma das áreas protegidas. Né? Então, se a gente não tiver uma fiscalização intensa, a gente também não vai conseguir efetivar o corredor. Também a gente tem muita dificuldade de captar recurso para esse fim, né? Para restauração. Tem recurso do Estado, mas é difícil você conseguir, é demorado, não é uma coisa tão simples. A especulação imobiliária tem a ver com esse controle e fiscalização que a gente tem que fazer, e a morosidade na efetivação das políticas públicas. Porque nós temos no plano de Mata Atlântica, nós temos no plano diretor, mas a gente não tem como cobrar isso. E aí vem para o próximo slide. Por quê? Porque nós não sabemos o que nós temos no corredor. Então, o que é a proposta que a gente tem agora para frente para Mogi? A gente precisa mapear trecho a trecho do corredor e entender, é propriedade particular? É propriedade pública? Que tipo de ocupação ela tem? Tem recurso hídrico envolvido no trecho? E aí a gente, a partir disso, seja por imagens de satélite, a gente identificar, ou idas a campo, porque é uma extensão muito grande, né? Mas inicialmente por imagens de satélite, depois ir mapeando, indo de proprietário em proprietário, tentando fazer uma educação ambiental, tentando articular, criar esses programas de pagamento de serviços ambientais, é que a gente vai poder falar, olha, vamos direcionar a compensação ambiental por aqui. Porque não adianta eu falar, olha, faz a compensação ambiental lá, se eu não tenho nem cadastro, né, de quem é o dono, do que ele pretende fazer. Então, tem que fazer um trabalho de formiguinha, corpo a corpo aqui, esse mapeamento, para que a gente realmente consiga transformar esse corredor num corredor
de fluxo gênico mesmo. Bom, eu acho que é isso, no geral, não sei se fui clara. E aí, estou aqui à disposição para perguntas.